Oi, hoje eu vim falar para você sobre o podcast Elas no Comando e também contar um pouco da minha história para vocês. Eu me chamo Helenise Martins, tenho 34 anos e sou jornalista formada. Eu sempre falo que eu sou uma pessoa muito realizada, porque meu sonho sempre foi ser jornalista. Desde os meus 6 anos de idade eu sabia o que eu queria da minha vida, eu sabia o que eu queria que fosse a minha profissão. Sempre foi ser jornalista e jornalista esportiva, trabalhar com o futebol. Porque eu sou cria, como brinca, né, do estádio da Boca do Lobo. A minha avó, Verinha, trabalhou muitos anos no Pelotas e eu desde pequena eu entrava em campo com os jogadores, eu sempre gostei do futebol. Meu avô radialista, então eu sempre convivi muito com o pessoal da imprensa esportiva e com o futebol. Então meu sonho era ser jornalista esportiva. Eu lembro que eu via. Naquela época já existiam mulheres trabalhando com jornalismo esportivo, principalmente na televisão. E eu olhava e eu dizia assim, eu quero fazer isso da minha vida, é o meu sonho. E eu realizei esse sonho. Eu trabalhei durante 10 anos no Esporte Clube Novo Hamburgo, fui assessora de imprensa, sou campeã gaúcha com o NOI, adoro falar isso, tenho o maior orgulho de dizer que eu carrego essa medalha, carrego esse título e muito mais, né? Eu cheguei no Estádio do Vale, eu tinha 21 anos, eu sempre brinco que eu entrei uma menina sonhadora e eu saí uma mulher, uma profissional, a assessora de imprensa Helenise Martins, ela foi cria do Estádio do Vale, então eu sou eternamente grata ao futebol, aquele que foi a minha paixão de infância, né, e se tornou o meu amor na vida adulta. Eu até brinco com o pessoal, porque muita gente não entendeu quando eu comecei a parar de trabalhar com futebol, comecei a focar em outras coisas, né? As pessoas perguntavam, mas tu é identificada com o futebol. Isso é muito bom, né? Quando as pessoas te veem e tem uma referência. E por muitos anos, eu acho que ainda vou ser por muitos anos, a Helenise do Noia, a Helenise do futebol. Mas chega um momento da vida da gente que a gente também quer dar uma virada de chave, né? E foi isso que eu fiz. Mas eu costumo dizer que o meu amor e o do futebol, ele não acabou. Nós, como uma grande história de amor, a gente se separou, né? A gente mudou de casas. O futebol já não é mais hoje a minha profissão, mas vocês vão me ver muito nos estádios, torcendo e acompanhando. E eu tenho uma gratidão eterna. Então o amor, em todas as relações eu acredito muito nisso, que o amor ele não acaba, o amor se transforma. E é isso que aconteceu comigo com o futebol. A gente transformou o que era uma convivência, né, o dia a dia, para uma relação de amizade, para uma relação que vai sempre ter aquela admiração e aquela gratidão. É isso que eu sempre falo, assim, que é o futebol na minha vida. Mas eu queria muito, já há bastante tempo, trabalhar com outro público, fazer algo para as mulheres. E então surgiu essa ideia do podcast, das mentorias, das assessorias. E eu tô virando a chave, né? Tô tentando, porque se a gente não tentar, a gente nunca vai saber se vai dar certo. Então, vou me arriscar. Por muitos anos eu contei histórias de homens, de jogadores que sonhavam em ser jogadores de futebol, que sonhavam com essa carreira, e agora eu quero contar o lado das mulheres também, que as mulheres são grandes sonhadoras, são empreendedoras, e elas são muito vitoriosas. Então, agora eu quero me arriscar nesse outro lado, né? E eu tenho certeza que toda a minha bagagem do futebol, toda a minha bagagem profissional até agora vai me ajudar muito nessa nova etapa da minha vida profissional e do meu propósito. Assim, eu acho que a gente tá nessa vida não é por acaso, né? Então, eu sempre pensei muito nisso, assim, eu quero trazer histórias que vai inspirar outras mulheres, outras meninas, outras pessoas, né? Porque às vezes não é porque tu tá ouvindo a história de uma mulher que tu, homem, tu não vai te inspirar, e vice-versa. Por muitas vezes eu entrevistava jogadores que eu aprendia muito, que eu pensava assim, poxa, olha o quanto ele batalhou para chegar a realizar esse sonho, e às vezes a gente vai se acomodando. Então, muitas vezes ali que eu estava entrevistando um jogador, eu me inspirava. E eu tenho certeza que outras mulheres também se inspiravam. Então, é isso que vai acontecer aqui também no podcast Elas no Comando. As pessoas vão se inspirar nas histórias, né? E eu acredito muito nisso, esse é o objetivo desse projeto. Quando eu idealizei, eu montei ele,
E tenho certeza que eu vou ir montando ele a cada entrevista, a cada história que eu for conhecendo, esse projeto vai se moldando, né? Porque ele não tem, ele vai começar assim, ele vai até o final assim, não. Ele vai se moldando conforme a história. Então, é muito isso, assim. E por que elas no comando, né? Eu ainda brinco que quando eu pensei no projeto, eu pensava assim, as pessoas vão linkar o esporte ao futebol, porque era o mais natural, porque eu trabalhei há muitos anos com futebol. Mas não, é porque eu acho que chegou a hora também de muitas mulheres pegarem as rédeas da sua vida, né? E não é eu, né? Não sou, esse podcast não é da Helenise, ele é nosso, né? Eu sempre vou falar que vocês vão ver muito eu falando nosso, porque pra mim é isso, ele é uma troca, né? Desde que eu iniciei esse projeto eu tenho recebido muita ajuda, muitos parceiros, muitas pessoas me perguntando quando começa o podcast, como é que vai ser, né? Então é muito legal isso, eu acho que isso que é o gratificante, porque eu acho que vai ser um projeto muito nosso. Eu já tinha pensado nele, já tinha feito, daí a Giane Romani, que vocês viram algumas vezes na rede social, ela iria fazer parte desse projeto junto comigo, mas por motivos profissionais dela também, que está em transição, já há bastante tempo da carreira dela, ela decidiu que nesse momento não estaria linkada ao propósito dela, né, fazer parte desse projeto. E como eu sinto ele muito no meu propósito, na minha linha de vida, eu disse, não, eu vou tocar essa bola sozinha, né, vou para esse campeonato, e então eu vou começar essa primeira temporada. Muitas vezes, até isso que vocês vão ver muito assim, tanto na minha rede social, do podcast e das histórias, né? Às vezes a gente busca uma perfeição. Por quê? Por que a gente busca essa perfeição? Porque a sociedade muitas vezes impõe que tudo tem que ser perfeito. Eu lembro quando eu comecei a pensar o projeto, assim, eu pensava, mas como é que eu vou gravar? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou... não, mas eu só vou botar no ar quando? Se tu ficar só pensando em tudo perfeito, muitas vezes tu não vai fazer. Tu vai perder o feeling daquele momento, tu vai perder a história. E no decorrer desse meu escreve projeto, faço projeto, começo parceria, desfaço parceria, foram agregando pessoas, né? E eu tenho certeza, assim, pra mim ele vai ser muito diferente do que eu planejei, porque eu imaginava que isso seria uma coisa, mas eu tive anjos na minha vida, pessoas que eu serei eternamente grata, como a equipe do MZ Arts, a Magda e o Leandro, que eu não consigo chamar de Leandro, né? Pra mim é o MZ. Eles são pessoas fantásticas, pessoas que pegaram na minha mão e disseram, vamos juntos nesse projeto. Então é isso que é muito legal. Então vocês vão ver muitas imagens de qualidades assim nas nossas entrevistas. Eu tenho parceiros como a Dolls, que é da Josi, minha amiga, que todos os looks que eu vou usar no programa vão ser da loja Dolls. Eu tenho a Bárbara Costa, Terapias Integradas, que é uma grande amiga, uma mulher que tem uma história lindíssima e que vai contar no nosso podcast também. Eu tenho o pessoal do Sans da Lomba, que ofereceu aquela estrutura maravilhosa para iniciar as gravações lá. A primeira temporada vai ser gravada lá, então vai ser muito legal. A Jana Medeiros, a Jana eu trabalhei com ela na ginástica, na Sociedade Ginástica. E aí depois a gente foi se encontrando em alguns eventos. E ela também é uma pessoa que eu sinto que ela acredita muito e ela me ajuda bastante também. Ela que conseguiu essa parceria com o Sam, sou muito grata, assim. E é isso que eu quero, sabe? É isso que é o propósito desse podcast Elas no Comando. É nós, pessoas, nós nos ajudarmos, um estender também a mão pro outro, né? A gente vive num mundo muito individualista, né? Que é o eu, pra mim, meu, né? E muitas vezes a gente ganha grandes coisas quando a gente pensa no nós, né? A gente pensa no coletivo. E era muito isso, assim, que eu queria e quero, né? Não é nem queria, é o que eu quero com o Elas no Comando. Eu quero uma constelação de estrelas, né? Onde um vai iluminar o outro. Porque quando tu acende a luz da outra pessoa, tu jamais apaga a tua. Bem pelo contrário. Né? A tua luz ela acende ainda muito mais. E é isso, assim, basicamente, né? Porque é muito difícil, eu tô aqui, ninguém tá me entrevistando, eu não tô interagindo com vocês, porque quando vocês estiverem assistindo, eu tenho certeza que vocês vão interagir, assim, nas falas, né?
mas eu achei necessário e importante vir aqui também contar um pouquinho para vocês por que surgiu esse podcast, o Elas no Comando, como que ele foi criado, como ele foi pensado, né? Então ele é isso, assim, ele é a história de uma menina com 6 anos de idade que sonhava em ser jornalista, que realizou o sonho da vida dela, que trabalhou por 10 anos com futebol, e que agora quer trabalhar com o público feminino, que quer contar novas histórias, seguir aprendendo, seguir evoluindo, né? Eu sempre falo assim que uma das coisas que me move na minha vida é o sonho. E é isso que eu quero passar para vocês com essas histórias inspiradoras, porque quando eu tinha 6 anos, eu sonhei em ser jornalista. Minha família não tinha condições de pagar uma faculdade e eu ganhei uma bolsa para a Uni. Então eu vim para Novo Hamburgo, não por causa da bolsa, porque todo mundo sempre pensa que eu vim para Novo Hamburgo para estudar, mas não. Eu vim para Novo Hamburgo para tentar uma vida nova, né? Eu morei na casa dos meus tios, do Tônio e da Nenê e da minha prima Jenny, então foram pessoas que me ajudaram também lá no início da minha vida. E eu sempre falo que a moeda de R$1 para mim ela tem um valor enorme, assim, porque eu cheguei em Novo Hamburgo, o Fábio, que vai ser sempre meu primo, né? Ele foi casado com uma prima e ele falou comigo, falou com a minha mãe. E quando eu vi, ele falou isso numa sexta-feira, no domingo eu já estava em Estância Velha, cidade que eu nem conhecia, nem sabia onde que era. E eu cheguei em Estância Velha com R$1 no bolso. E eu lembro que eu já comecei a trabalhar logo na segunda-feira, na fábrica da Júlia, pessoa que hoje é uma das estrelinhas lá de cima que me acompanha, que me ajudou muito, muito, muito a realizar esse sonho de ser jornalista, a me manter aqui em Novo Hamburgo, em Estância Velha no primeiro momento. Então a vida é isso, né? A vida ela é sonhar, mas não basta a gente sonhar, não bastava eu, aquela menina de 6 anos, sonhar em ser jornalista, eu precisava fazer algo. A mulher Helenise, a adolescente Helenise, ela precisava mais, ela precisava correr atrás dos seus sonhos, né? E foi isso que eu fiz, aproveitei aquele R$1 e hoje, graças a Deus, sou uma pessoa muito feliz, muito realizada e não me vejo morando em outro lugar, né? A não ser aqui na região do Vale dos Sinos, lugar que eu sou extremamente grata também, um lugar que me acolheu muito bem, que eu fiz grandes amizades, que eu vivi grandes histórias, que eu cresci, né? Eu saí de Pelotas, que é a minha cidade natal, com 17 anos, e atrás de sonhos, né? O que me motivou de sair da minha zona de conforto, da minha casa, dos meus amigos, foi o sonho. Então é isso que eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo, que vão assistir muitas histórias aqui no podcast. Nunca deixe de sonhar. E não existe nenhum sonho impossível. O que é impossível é quando tu não levanta e vai buscar o teu sonho, né? Não adianta tu sonhar se tu não for realizar. Mas é isso que eu quero dizer, nunca deixe de sonhar. Sempre às vezes, né, durante a vida é bom a gente tirar os pés do chão e sonhar um pouquinho e imaginar a vida da gente lá na frente, né? Porque muito do que eu vivo hoje eu imaginei e eu sonhei quando eu era criança. Então é isso, né? Viva, aproveite sua vida, encontre o seu propósito, encontre o que vai te fazer feliz e não romantizando isso, né? Porque a gente não pode sair, largar o nosso trabalho, largar a nossa vida, porque eu vou correr atrás do meu, esse é o meu sonho, eu vou largar tudo. Não. É fazer as coisas planejadas, né? De cabeça pensada, mas nunca deixar morrer aquele sonho, sempre buscar realizar, porque nós estamos aqui nessa vida de passagem, né? E se a gente não se realizar, se a gente não for feliz, o que vai ter, o que valeu a pena, né? Mas é isso que eu quero deixar para vocês. Vocês vão conhecer muitas histórias maravilhosas, inspiradoras, mulheres fantásticas, mulheres que vão fazer vocês acreditarem que sempre tem uma chance e que carinha lá de cima faz tudo certo, tudo na hora certa. Tem uma das histórias que a casa de uma das convidadas estava para ser leiloada e ela deu a virada de chave na vida dela. Então é isso. Vamos dar a nossa virada de chave juntos? Acompanhe o podcast Elas no Comando.